Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue. Estamos entrando essa semana aqui nos capítulos 1 de Mateus, 24 e 25, Marcos 12 a 13 e Lucas 21. E o tema desta semana é Quando o Filho do Homem vier. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal se você gostar desse conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário no final da aula também, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Nós estudaremos os seguintes tópicos. As profecias sobre a segunda vinda do Salvador podem nos ajudar a enfrentar o futuro com fé. Precisamos estar sempre preparados para a segunda vinda do Salvador. No juízo final, prestaremos conta de nossa vida para o Senhor. O azeite da conversão. Então, são tópicos muito interessantes aqui, vamos aprender muito e eu convido você a ficar comigo aqui até o final, que vale muito a pena. Eu gosto de colocar aqui as escrituras, como vocês podem ver aqui, Mateus 1, 21 a 22. Eu poderia estar comentando sobre as escrituras, mas eu prefiro ser fiel às palavras das escrituras. Então, por isso eu gosto de expor aqui todas as escrituras que a gente estuda no Vem Segue-me. Eu poderia apenas comentá-las, mas para evitar qualquer tipo de erro ou falha minha, eu prefiro seguir fiel às escrituras, evitar o máximo possível de comentários extras, para que vocês possam beber da água da fonte. Esse é o objetivo de colocar aqui as escrituras, para que nós juntos possamos beber juntos dessa água da fonte, tá ok? Então, por isso que eu gosto de utilizar esse método de colocar as escrituras aqui, para que nós possamos ler e aprender juntos, tá bom? Bom, primeiro tópico, as profecias sobre a segunda vinda do Salvador podem nos ajudar a enfrentar o futuro com fé. Então, em Mateus 1, de 21 a 22, diz: Eis que essas coisas vos disse em relação aos judeus, e também após as aflições daqueles dias, que cairão sobre Jerusalém, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque nesses dias surgirão também falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos, que são os eleitos de acordo com o convênio. O que me chamou a atenção aqui nessa escritura foi quando ele fala que existem também falsos cristos, surgirão também falsos cristos e falsos profetas. Nós sabemos que se um produto ele é falso, é porque existe o produto verdadeiro. Então, eu convido você a conhecer quem é o profeta verdadeiro. Se existe o falso profeta, eu te pergunto, quem é o profeta verdadeiro? Então, essa é a pergunta que eu faço. Se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Nós sabemos que o verdadeiro profeta que existe hoje, que revela a vontade de Deus para o mundo todo, atualmente é o profeta Lúcio M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele é o profeta verdadeiro hoje. Mateus 1, de 23 a 25 diz: Eis que vos digo essas coisas por causa dos eleitos, e também ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos inquieteis, pois tudo que vos disse deve acontecer, mas ainda não é o fim. Eis que eu vou disse antes, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está nas câmaras secretas, não acrediteis. Então, aqui sobre as profecias da segunda vinda, ele continua, eis que falo por causa de meus eleitos, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. E também, por sobejar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas os que não for vencido, esse será salvo. E também este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim, ou seja, a destruição dos iníquos. Olha só Mateus, no capítulo 1, falando sobre as profecias da segunda vinda, né, de Jesus Cristo, para que nós possamos estar atentos a todas as coisas que vão acontecer antes da chegada de Jesus Cristo. E também será cumprida a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel.
E imediatamente após a aflição desses dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Olha só, uma dica aqui muito fácil de nós observarmos o que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando você dormir, né, na sua noite, como você faz aí diariamente, e quando você acordar e o sol não nascer, né, ou seja, o sol escurecerá, é um sinal de que Jesus Cristo está voltando. E em verdade vos digo, diz no 34 até o 35, essa geração na qual essas coisas serão mostradas não passará até que tudo o que eu disse seja cumprido. Contudo, chegarão os dias em que o céu e a terra hão de passar. Minhas palavras, porém, não passarão, mas todas serão cumpridas. Então, aqui, todas essas profecias e tudo aquilo que está escrito nas Escrituras serão cumpridas. No 36, 37. E como eu disse antes, depois da aflição desses dias e de os poderes do céu serem abalados, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, aí do lado direito já dá para ter mais ou menos uma ideia de como vai ser essa chegada da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Quando ele vai vir aí no meio das nuvens do céu com grande poder e glória. E o quinto entesourar a minha palavra não será enganado, porque o Filho do Homem virá e enviará seus anjos adiante dele com o grande som de uma trombeta. Então, olha aí os anjos aí do lado direito tocando uma trombeta. Lembrando que em cima de todos os templos da Igreja de Jesus Cristo, existe um anjo moroni que ele fica tocando uma trombeta, pregando o Evangelho e convidando as pessoas a seguirem o Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós vemos que a segunda vinda de Jesus Cristo vai ser regada aí desses anjos, como a gente pode ver na imagem aí, tocando as trombetas. E eles ajuntarão o restante de seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Continuando ainda sobre a segunda vinda, esse tópico fala que nós precisamos estar sempre preparados para a segunda vinda do Salvador. Então, nós aprendemos aqui quais foram as profecias que estão aqui descritas em Mateus, que vai anteceder a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós sabemos quais serão esses sinais, mas nós precisamos estar preparados, né? E aí vem as escrituras que falam sobre isso. Porque assim como a luz da manhã sai do Oriente e brilha até o Ocidente e cobre toda a terra, assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora vos dou uma parábola. Eis que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Assim também serão meus eleitos reunidos dos quatro cantos da terra. Então, nós sabemos que existem aqui os eleitos de Jesus Cristo, e eles se reunirão nos quatro cantos da terra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e ela começa a dar folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, meus eleitos, quando eles virem todas essas coisas, saberão que ele está próximo, sim, às portas. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Não, nem os anjos de Deus no céu, mas unicamente meu Pai. Então, somente Deus, Pai Celestial, sabe qual vai ser esse dia da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí os sinais, como ele fala sobre as folhas, né, de uma figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e ela começa a dar folhas, você já sabe que está próximo o verão. Então, as árvores, elas dão os sinais para cada um de nós, seja na primavera, no inverno, é só você observar a árvore e você sabe qual é a estação do ano que a gente se encontra. Não vai ser diferente. São vários os sinais que os eleitos de Deus vão saber e vão seguir aí, e vão se reunir para se prepararem para essa segunda vinda. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porque será com eles como foi nos dias anteriores ao dilúvio, porque até o dia em que Noé entrou na arca, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento.
e não o perceberam até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ele compara a segunda vinda aqui, aquele momento que Noé chamou todo o povo ao arrependimento, mas muitos não deram ouvidos às profecias de Noé, achavam que ele estava louco e que nada disso iria acontecer. E nós conhecemos a história, sabemos que Noé construiu uma arca e o dilúvio veio e muitas pessoas morreram sobre a face da terra. E continuando, Mateus 25, de 1 a 5. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha só, 5 foram prudentes e 5 insensatas, né? Quando estavam aguardando ali a chegada do noivo, que era Jesus Cristo, e algumas levaram azeite, outras não levaram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes que aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, acabou o azeite daquelas insensatas, elas foram pedir ali emprestado o azeite para que pudesse acender as lamparinas dela, as lâmpadas delas. E aí elas estavam as prudentes, falaram assim, não, a nossa está aqui garantida, vai você correr atrás das suas, porque nós já temos as nossas e nós não queremos compartilhar. E tendo ido elas comprá-las, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, olha só, aquelas que estavam preparadas conseguiram entrar na presença de Jesus Cristo, e a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o que a gente aprende aqui é que nós devemos estar preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo, assim como aquelas 5 virgens, né, aquelas que foram prudentes, guardaram o azeite, ficaram ali vigiando até a chegada do noivo. Então, muitas vezes nós podemos estar desperdiçando tempo da nossa vida com outras distrações que não sejam o Evangelho de Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos desperdiçando o azeite da nossa lamparina. A hora que Jesus Cristo voltar, e você vai querer estar junto de sua presença, ou vai querer ser um dos seus eleitos, pode ser que seja tarde para o seu arrependimento, para o seu batismo, realização de ordenanças. Então, é melhor você já se preparar já para esse momento. E nesse dia, quando eu vier a minha glória, em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente às 10 virgens. Aqui, Doutrina e Convênios 45 fala sobre essa parábola. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Então é isso, que nós possamos estar preparados, irmãos e amigos, para essa segunda vinda de Jesus Cristo. Ela vai acontecer, todas as profecias aí estão sendo cumpridas, né? Vemos a iniquidade aumentando, o amor das pessoas esfriando, terremotos aumentando, então todos esses sinais aí e muitas outras coisas ainda vão acontecer. E uma delas, como eu disse, o sol ele não vai se levantar, vai ter um dia que você vai acordar e não vai ter sol. Então aí isso já é um outro sinal de que Jesus Cristo estará voltando. Próximo tópico é, no juízo final, prestaremos conta de nossa vida para o Senhor. Bom, pense na prestação de contas de sua vida que fará para o Senhor no juízo final. Pense numa pergunta que o Salvador pode fazer sobre sua vida quando for julgado. Então, nós sabemos que haverá o dia desse julgamento final, né? O Senhor deixou aí as escrituras, e uma delas diz que ninguém será salvo em ignorância. Ninguém vai poder falar assim, eu não sabia. Eu não sabia. Não tem essa desculpa. Eu não sabia, por quê? Porque as escrituras estão aí. Basta você estudá-la
e aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, para não ter essa desculpa no final, eu não sabia, né? Como diz a Escritura, ninguém será salvo em ignorância. Então, pense numa pergunta que o Salvador pode fazer para você quando você for julgado. Uma das perguntas que eu já adianto que você vai ter que responder é: de que maneira você tratou a sua esposa aqui na terra? Essa é uma pergunta que Jesus Cristo vai fazer para nós no dia do nosso julgamento final. Uma das perguntas: de que maneira você tratou o seu cônjuge? Mateus 25, 34 a 36 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então essa escritura aqui já deixa bem claro o que nós precisamos fazer. Talvez essa será uma das perguntas de todas essas que está aqui em Mateus 25, pode ser uma das perguntas que nós vamos ter que responder no dia do nosso juízo final. Próximo tópico é o azeite da conversão. Para finalizar, o elder David Abedner, ele sugeriu esta possível interpretação da parábola das 10 virgens. Pense no azeite como sendo o azeite da conversão. Será que as 5 virgens prudentes foram egoístas e se recusaram a compartilhar, ou será que estavam explicando corretamente que o azeite da conversão não podia ser emprestado? Será que a força espiritual resultante da obediência constante aos mandamentos pode ser concedida a outra pessoa? Será que o conhecimento obtido pelo estudo diligente das Escrituras e pela reflexão pode ser transmitido a alguém carente dele? Será que a paz que o Evangelho proporciona a um santo dos últimos dias fiel pode ser transferida a uma pessoa que enfrenta uma adversidade ou um grande desafio? A clara resposta para cada uma dessas perguntas é não. Tal como as virgens prudentes devidamente salientaram, cada um de nós precisa comprar para si mesmo. Aquelas mulheres inspiradas não descreviam uma transação comercial, mas sim enfatizavam nossa responsabilidade individual de manter nossa lâmpada do testemunho ardendo e de obter um amplo suprimento do azeite da conversão. Esse precioso azeite é adquirido uma gota por vez, linha sobre linha e preceito sobre preceito, com paciência e persistência. Olha só que interessante, quão grande é esse aprendizado que o elder Bedner faz sobre a parábola das 10 virgens. Realmente fica difícil nós compartilharmos o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa paz e tranquilidade para outras pessoas. É difícil, realmente. Próxima aula, Mateus 26, Marcos 14, João 13. O tema será em memória. Estudaremos os seguintes tópicos. Devemos examinar nossa vida para determinar como estamos aplicando as palavras do Senhor a nós. O sacramento é uma oportunidade para nos lembrarmos do Salvador. O Salvador é nosso exemplo de como servir ao próximo com humildade. Nosso amor pelas pessoas é um sinal de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem para que a gente possa aprender sobre esses tópicos, em Mateus 26, Marcos 14 e João 13. Eu fico por aqui, convido você a compartilhar essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, o que você achou dessas escrituras, qual foi o ensinamento que você obteve, qual foi o sentimento que você sentiu durante a leitura dessas escrituras. Compartilhe aqui, deixe aqui o seu testemunho sobre tudo isso, ou alguma escritura que não foi lida aqui. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço, até a semana que vem.